Pessoal, então como a gravação ficou um pouco travando a questão do áudio, eu vou gravar aqui novamente para quem não assistiu à nossa aula de hoje, tá? Então, estou vendo aqui, ó, essas são as pessoas que tiveram presente na nossa aula, ganharam a participação aí, né, a nota de participação. E agora a gente vai começar com a correção da página 9, tá? Do livro, tá? O livro 4 de vocês, tá? O livro 4, página 9. Tá, gente? Então, aí, ó, na número 11 fala assim, um capital de 4.000, né? Já coloquei aí, foi aplicado durante 6 meses, juntando um montante de 4.600, determine a taxa de juros, que é o valor do I. Então, é isso que a gente vai descobrir nessa questão. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, o capital e o montante. A gente sabe que o juro, gente, na verdade, seria o que ele ganhou com isso, né? Era 4.000, foi para 4.600, ou seja, ganhou R$ 600 aqui, ó, de juros. Então, a gente já tem essa primeira informação do juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Aqui nesse caso, só substituir o valor, né, dos juros que a gente acabou de falar aí. Juros vai ser, então, 600, vai ser igual a... O capital vai ser 4.000, a taxa é o que a gente quer saber, e o tempo vai ser 6 meses. Então, a gente vai colocar isso aí, ó. 4.000, capital, vezes a taxa, que é o que ele quer saber, vezes o tempo, que é 6. Eu vou passando um pouquinho para frente, que ficou muito travado aqui na gravação, tá? Só pra gente já ganhar um tempinho. Aí, aqui a gente vai cortar, né, o 2 zeros do 4.000 com 2 zeros de 600. O 6 com 6, a divisão pode dividir também, né? Então, sobra 40i igual a 1. Se você não quiser cortar, você só multiplica e depois divide, vai dar o mesmo valor. A taxa, gente, é em porcentagem, então o resultado você tem que multiplicar por 100. Então, 1 vezes 100 é 100, 100 dividido por 40, você pode cortar um zero do 100, um zero do 40 também. O resultado aí, ó, vai dar 2,5% ao mês. Então, essa ficou a resposta da número 11, beleza, gente? Então, agora vamos a 12. Bom, na número 12, fala que uma casa com valor de 300.000 foi vendida com 20%, né? De entrada. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é tirar esses 20%. Lembrando, a gente usando aquela forma antiga de porcentagem, né? Que era 100%, menos 20% é 80%, que é 0,8, né? 80 dividido por 100. Aí, a gente só multiplica pelo valor de 300.000, que já sai o valor direto, tá? Que vai ser 240.000. Por quê? Porque o capital, gente, não vai ser 300.000. Eu tenho que tirar o valor que eu dei de entrada. Então, ou se você quiser calcular 20% de 300.000, né, cortar zero, né, você vai dividir e depois diminuir, dá o mesmo valor. De qualquer jeito, vai dar os 240.000, tá? Então, aqui colocando ó, daquele jeito antigo, né, de porcentagem que a gente já aprendeu, é só pegar os 300.000 vezes 0,8, vai dar aí, então, o valor de 240.000, que vai ser o nosso capital. Então, fica atento. Quando ele falar que deu uma entrada, você tem que tirar o valor da entrada. A entrada não vai entrar, né, nos juros, não, tá? Porque a entrada foi à vista, então você não vai pagar juros no valor que você já deu à vista, né? Então, aí tem que o valor, então, a gente vai começar o nosso capital, vai ser 240.000, continuando, ele fala o seguinte, que ele pagou em 6 meses depois, ou seja, o tempo vai ser 6. Então, a gente já vai colocar esse aí também. Então, a gente tem aqui que o tempo é 6, né? O capital foi de 240.000. Aí, o montante. Então, ele falou assim que foi 276.000 que a pessoa pagou. Então, ó, pra você ver, o valor era 240.000, ela acabou pagando no final 276.000. Esses 276.000, gente, é o montante, é quanto que ele vai pagar no final, tá? Então, ele vai pagar 276.000 no final. Aí tem como descobrir os juros. O juro é quanto que ele pagou a mais, né? Então, ele pagou 276.000 agora, né? E, na verdade, o valor tinha que ser 240.000. Ou seja, qual que foi o juros? É só diminuir toda vez.
Saber os juros é diminui o montante do capital. Por quê? Porque o montante é o capital mais os juros, né? Então, os juros aí, ó, 276 mil menos 240 mil vai dar 36 mil. Pronto, aí ele quer saber a taxa, é só jogar na fórmula dos juros normal. Então, aqui, né, os juros aí foi de 36 mil, o capital foi 240 mil, a taxa é o que quer saber e o tempo foi 6. Pode cortar aqui esses 3 zeros aqui do 36 mil e pode cortar os 3 zeros do 240 mil. Então, é só fazer, né, 36 dividido por 1.440, né? Lembrando que a taxa se multiplica por 100. Então, multiplicando e dividindo, vai dar 2,5% ao mês. Questão número 11, da atividade complementar, tá falando que uma geladeira custa 1.050, foi comprado pagando 240 de entrada. Então, novamente, deu entrada, você tem que diminuir. Então, vai diminuir aqui, ó, 1.050 menos 240 para a gente ver o valor do capital, tá? Então, essa continha aí de menos, né, vai dar 810. Tá, ele falou também, né, que o tempo aí, ó, foi em 12 prestações iguais, os juros foi de 4% ao mês, aí ele quer saber qual o valor de cada prestação. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular aí, ó, vai ser o valor dos juros, tá? Pra gente ver aí quanto que foi de juros, pra gente somar com o capital, para ver o valor total, aí sim a gente divide em 12 vezes. Então, juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Então, os juros vai ser o capital, que foi 810, vezes a taxa, que foi 4%. 4%, gente, ou vocês pegam e colocam 4 dividido por 100, ou já divide e coloca 0,04, tá? Como a gente vai fazer a continha, eu vou escrever 4 sobre 100, tá? Em forma de fração. Então, 4% vezes o tempo, que vai ser 12. Já fazendo a continha, né? Multiplicando, dividindo, tudo. O juro deu 388,8, tá? Então, aí esse é o juro, ou seja, o capital foi 810. Eu vou somar com esse juro aqui, para me saber quanto que eu vou pagar ao todo, tá? Então, vai fazer a continha aqui, 810 mais 388,8. Somando os dois, aí dá 1.198,8. Como ele quer em 12 prestação, é só dividir por 12, que vai dar R$ 99,90. Essa foi a resposta da 11, ok? A número 12, né? As próximas, a 12 e a 13, vai ser outro vídeo, não deu tempo de passar na aula. Eu deixei aqui também a nota de vocês, tá? Então, quem não viu, eu vou deixar aqui a nota de vocês também. Todos esses alunos aí ganharam a presença na aula de hoje, ok? Já anotei no meu caderno. Bom, gente, então, ficou faltando a 12, né, e a 13. A 12 fala assim, ó, um capital de 100 mil foi aplicada uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Quanto tempo, né, quer saber o tempo agora, né? Ele deve ficar aplicado para render um juros de 7.500. Então, já deu muita informação aí para nós. O primeiro foi o capital, né, que foi 100 mil. A taxa, que foi o I, 2,5. O juro, ele deu para nós também, que foi 7.500. E ele quer saber, juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, aqui, jogando na fórmula, substitui aí o valor dos juros, do capital, da taxa, você vai descobrir o valor do tempo. Aqui eu já cortei esses dois zeros aqui, né, do 100 com o do 100 mil. E vou cortar também dois zeros do 100 com os do 7.500. Facilitar a nossa conta, né? Então, sobrou 2,5t igual a 75. Só pegar o 75 e dividir por 2,5. Se você quiser fazer a continha aí, né? No caso, é uma casa decimal. Você acrescenta um zero, vai ficar 750 dividido por 25. Vai dar 3 meses. Então, essa foi a resposta da número 12, né? Ele perguntou quanto tempo que vai ficar, né? Para render esses juros, então, 3 meses. Número 13, a última nossa, falou um capital de 16 mil, então já vou colocar aqui.
foi aplicado durante 6 meses. Então, o tempo vai ser 6 meses. Resultando em um montante, ó, já tem toda a informação aí, ó, montante 7.500. Ele quer saber a taxa, ele quer saber o I. Essa é bem tranquila de fazer, tá? Espero que vocês tenham acertado também. Então, nesse aqui, ó, gente, com o capital e o montante, você já descobre os juros, né? Então, toda vez deu capital, deu montante, você descobre o juro. Deu o capital e o juro, descobre o montante. Deu o montante e os juros, descobre o capital. Então, essas três informações estão bem ligadas, né? O juro é quanto que ele ganhou a mais. Então, a gente sabe que a fórmula do juro é juro capital vezes a taxa vezes o tempo. É só a gente diminuir aqui o montante do capital, a gente tem o valor dos juros. Então, é só pegar 17.200 menos 16.000. Ou seja, o juro aqui, ó, vai dar R$1.200. Então, eu vou colocar aqui, ó, vocês já anotem aí também. Toda vez, para descobrir o juro, se ele deu o montante e o capital, o juro é quanto que ele ganhou a mais, né? Nesse caso, 1.200. Pronto, gente, só jogar na fórmula. Jogando na fórmula, você já acha o que ele está pedindo, que é a taxa, né? Então, o juro foi 1.200, o capital foi 16.000, a taxa é o que ele quer saber e o tempo foi 6. Pode cortar esses dois zeros aqui, ó, para facilitar. Você vai multiplicar 6 vezes 160, né? Ou 6 vezes 16. Vai dar 6 vezes 160, dá 960 e igual, aí sobrou 12 do lado de lá. Passa o 960 dividindo, lembrando, gente, que a taxa tem que estar em porcentagem. Então, o resultado você multiplica por 100, tá? Multiplicando aqui, já dividindo, vai dar 1,25. Hoje a internet ficou travando bastante, mas aqui eu gravei novamente por cima do que foi gravado, para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá bom? Um abraço para todos, até segunda-feira de novo.